No vídeo de hoje você vai ver que os cientistas da missão Perseverance em Marte confirmaram que a cratera Jezero realmente foi um lago no passado remoto do planeta vermelho. Ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre as importantes descobertas acerca da cratera Jezero em Marte, vou pedir a você que inscreva-se no nosso canal, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um novo artigo publicado pela equipe de ciência do rover Perseverance da NASA, que está explorando Marte, confirma que a cratera Jezero, alvo de estudos da missão, realmente foi um lago no passado, o que indica que a NASA acertou em cheio na escolha do local alvo de estudos, por busca de vida ancestral e coleta de amostras de rocha no planeta vermelho. Recentemente, um outro estudo mostrou que o local de pouso do rover Curiosity, que também está explorando Marte, a cratera Gale, ao contrário do que se imaginava, nunca foi um lago no passado. E embora o Curiosity siga sua missão de exploração, isso, na ótica dos cientistas, reduz bastante a chance de se encontrar fósseis de uma vida pregressa naquele local. Já em relação à cratera Jezero e o Perseverance, a confirmação de que o local abrigou um lago no passado veio após um detalhado estudo realizado em imagens fornecidas pelo rover, das longas encostas e íngremes escarpas ou escarpas do delta, que se formaram a partir de sedimentos acumulados na foz de um antigo rio que no passado abastecia o lago da cratera Jezero. As imagens, realizadas com a câmera Mastcam Z do Perseverance, mostram que há bilhões de anos atrás, quando Marte tinha uma atmosfera espessa e suficiente para suportar o fluxo de água em sua superfície, o delta do rio, em forma de leque, experimentou inundações que carregavam rochas e detritos das terras altas para fora da cratera. Aqui é onde o rover Perseverance estava posicionado no momento em que capturou as imagens que foram analisadas por este estudo. À esquerda e abaixo, o Butte Kodiak, que é uma pequena colina com topo plano. E à frente, à direita, a cerca de 2,2 km de distância do rover, as margens íngremes e proeminentes da cratera, conhecidas como escarpas, localizadas ao longo do delta da cratera Jezero. No passado remoto do planeta Marte, o Kodiak ficava na extremidade sul do delta. As imagens deste acidente geográfico marciano revelaram pela primeira vez a estratigrafia, que demonstra a existência de camadas formadas por deposição de material rochoso distribuído em camadas inclinadas e camadas horizontais, um tipo de estrutura encontrada em deltas de rio. Assim, é provado pela observação das camadas encontradas nos deltas dos rios aqui em nosso planeta, na Terra. Só por esta análise, os cientistas já poderiam concluir sobre o fato da atividade hidrológica na cratera em seu passado. Porém, analisando as imagens das escarpas, uma surpresa ainda maior foi revelada. Suas imagens mostravam camadas semelhantes às do Kodiak em suas metades inferiores. Porém, na parte superior de cada uma de suas paredes íngremes, no topo, foram capturadas imagens de pedras e pedregulhos. Essas ocorrências indicam que o curso d'água lento e sinuoso que alimentava o delta deve ter sido transformado por inundações repentinas. A equipe de ciências do rover estimou que uma torrente de água necessária para transportar as rochas por algumas dezenas de quilômetros teria que viajar a uma velocidade de 6 a 30 km por hora. Esse estudo tem um impacto significativo na seleção dos locais onde serão coletadas as futuras amostras de rochas pelo Perseverance. O material de granulação mais fina, localizado na parte inferior do delta, provavelmente contém a melhor aposta para encontrar evidências de materiais orgânicos e bioassinaturas. E as pedras no topo das escarpas podem fornecer indícios da crosta mais antiga do planeta. Ambos são os objetivos principais para a amostragem e armazenamento de rochas para que, num futuro próximo,
sejam enviadas de volta à Terra. No início da história do antigo lago da cratera Jezero, acredita-se que seus níveis tenham sido altos suficientes para atingir a borda leste da cratera, onde as imagens orbitais mostram os restos de um canal de rio de saída. Um novo artigo acrescenta a esse pensamento, descrevendo o tamanho do lago de Jezero flutuando muito ao longo do tempo, seu nível de água subindo e descendo dezenas de metros antes do corpo d'água finalmente desaparecer por completo. Embora não se saiba se essas oscilações nos níveis de água resultaram de enchentes ou mudanças ambientais mais graduais, a equipe de ciências determinou que ocorreram mais tarde na história do delta de Jezero, quando os níveis do lago estavam a pelo menos 100 metros abaixo do nível mais alto já atingido por ele. A equipe está ansiosa para fazer mais descobertas no futuro. O delta será o ponto de partida para a próxima e segunda campanha científica da equipe do rover Perseverance no ano que vem. De acordo com os pesquisadores, uma melhor compreensão do delta de Jezero é a chave para entender a mudança na hidrologia da área e pode fornecer informações valiosas sobre o porquê todo o planeta secou. Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir que você deixe seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento de nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo e, se possível, também deixe um comentário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para um vídeo, também pode usar os comentários que eu vou te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.